Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente disse Jesus: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Ontem, filhos e filhas, por ocasião da missa, da vigília de Pentecostes, rezávamos com o salmista: "Se tirardes, ó Deus, o respiro do homem, ele então fenecerá. Será o seu fim, pó se tornará. Mas, ao enviar-lhes o vosso Espírito, ele renovado ficará." Fazendo uso desta imagem, da respiração, pensemos assim: assim, filhos e filhas, como no homem, o respiro é manifestação da vida, ou seja, quando vemos alguém respirando, ainda que muitíssimo mal e fraco, dizemos: está vivo. Assim como no homem, este respiro manifesta a vida, também na igreja, o Espírito Santo é sinal, efusão, expressão do amor e da vida do Pai e do Filho. E fazendo uso da imagem que hoje temos, e que ricamente nos é posta pelo apóstolo São Paulo, com propriedade, ele então a descreve, vemos que somos membros de um só corpo, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então a pergunta: o que seria dos membros todos de um corpo se ao corpo, o respiro faltasse? Membros que somos do corpo de Cristo, a igreja, vida tem esta igreja enquanto o Espírito a habita. E, por conseguinte, nos membros todos que a compõem. Então, o que seria esta igreja sem o Espírito Santo, que nela pulsa e a impulsiona a viver o plano de Deus? Seríamos todos só membros, pior, partes que nunca chegariam a um todo. O Espírito Santo está, portanto, para unir-nos a todos e conduzir-nos segundo os planos do Pai, que realizados foram pelo Cristo Jesus, garantindo-nos a salvação, merecendo-nos o céu. O que faz mesmo o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está para nos levar às palmas, às lágrimas, à dança, ao canto, quem sabe às gargalhadas? Será que o Espírito Santo se presta a isso? De verdade, cantar, dançar, bater palmas, isto parte faz das nossas emoções. E as emoções, bem sabemos, vêm e vão, oscilam, são inconstantes, ora estão, ora desaparecem. O Espírito Santo não, ele é estável, ele é permanente, ele é constante,
ele não oscila, ele não parte, ele permanece. Se o Espírito Santo então nos leva a algo, leva-nos a decisões acertadas, aquelas queridas por Deus e que Ele espera nós as tomemos. Destas decisões acertadas, por mais difíceis que sejam, decorrem então o sorriso, a dança, as palmas, o canto, sinal da serenidade que encontramos quando das decisões certas que tomamos. O Espírito Santo está para amalgamar os corações. Nós que pedras vivas somos da igreja, compomos-la, não com paredes estáticas, não com paredes imóveis, mas paredes que somos nós, que se expandem e que avançam. Nós que somos pedras vivas, somos distintos uns dos outros, assim como os tijolos que compõem as paredes de uma casa, ou mesmo deste templo, desta igreja. Por mais parecidos que sejam os tijolos, eles guardam lá algumas irregularidades, e que vão ser consertadas, reparadas, terão suas arestas tiradas pelo então pedreiro, e ele o faz tirando lascas, ou acrescentando às pedras que não têm aquilo que o cimento, a massa, lhes pode dar. Assim faz o Espírito Santo, diferente do inimigo de Deus, nosso inimigo, o diabo. Ontem também na vigília víamos o que significa esse egoísmo do homem. Ontem queriam os homens construir uma torre para chegar ao céu, não juntos, uns primeiro e em detrimento dos demais. Isto fez com que Deus os punisse, e eles que uma só língua falavam, agora não se entendiam. O que faz o egoísmo e o que é o papel do diabo entre nós? Aquele que divide, une. O Espírito Santo, no entanto, vem para amalgamar, unir-nos, conservar a individualidade de cada um e as características de cada um. Ele de todos nós faz unidade. Não ficamos uniformes, mas unidos pela diversidade dos dons do Santo Espírito e das características de cada um de nós. Que bom que desse modo então contribuímos para o enriquecimento uns dos outros. O que não tenho, você possui, e você me dá, partilha comigo. O que outros não possuem, tendo eu, reparto com eles. Dou os dons e talentos que tenho, e isso enriquece a igreja, isso enriquece-nos a cada um. O Espírito Santo, então, o que faz mais ele? Bem gostaríamos de todos os dias levar a termo o propósito que no dia anterior formulamos, ou dias atrás, mas até desse propósito esquecemos-nos, em virtude da pressa, da distração, do desleixo, ou mesmo da nossa apatia, esquecemos-nos dos compromissos que assumimos, deixamos de lado aquilo que deveríamos tomar como prioridade. O Espírito Santo, o que faz? Lembra-nos tudo o que Jesus fez e falou, para que nada se perca, e ainda nos fortalece para que façamos o mesmo que Ele fez, do modo como Ele quer hoje, nestes tempos odiernos, atuais, façamos. Tudo para que se mantenha esse liame, esse veio inalterável, constante da salvação.
O Espírito Santo então nos recorda tudo o que Jesus falou e fez, para que disto, lembrando-nos, e disso não nos esquecendo, cumpramos a sua vontade e continuemos o que ele fez, até a sua volta, no fim dos tempos, na parousia, quando então tomará o que lhe entregarmos, como dom trabalhado, como dom multiplicado. O Espírito Santo é vital para a igreja, assim como para você e para mim, enquanto membros desse único corpo. Como bem vimos, se nos falta o respiro, falta-nos a vida. Se nos falta o Espírito Santo, falta-nos a vida verdadeira. E então fenecemos, porque apenas nos moveremos de cá para lá, dando um fim muito aquém àquele querido por Deus para a nossa vida. Bem lá nos primórdios, bem no início da igreja, o Espírito Santo responsável fora pela sua difusão mais rápida. Através do quê? Do dom das línguas. Nós bem ouvimos. Em Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, desce sobre a igreja que reunida estava, para mostrar até que é importante rezar sozinho, do íntimo do seu quarto. Não descuremos disto, mas também não podemos perder de vista a importância da oração enquanto igreja, ou seja, não podemos descurar da oração feita assim em comunidade, eclesial, comunitária esta oração. O Espírito Santo enviado fora por Jesus, não quando estavam os apóstolos, cada um de per si, nas suas casas, senão reunidos naquele mesmo local em que se dera a última ceia, reunidos, e o Espírito Santo os inundou com seus dons. Na oportunidade em Pentecostes, os apóstolos saíram destemidos, arautos, intrépidos, portanto, para anunciar o reino dos céus. Eles, que com a ascensão de Jesus, têm agora iniciado a sua missão. Eles, que com a morte de Jesus, trancados ficaram, por medo da sorte que viriam a sofrer. E sorte essa, semelhante à do mestre: se o mataram, o que não foram conosco, esconderam-se. Já o Espírito Santo os põe para fora. Não tem de se esconder, não tem de ter medo, tem de anunciar o ressuscitado, tem de anunciar o Cristo Jesus crucificado e ressuscitado para a nossa salvação. E assim eles o fizeram. O dom das línguas colaborou e contribuiu para a difusão, insisto, mais rápida da igreja, para o seu aumento em número, com mais agilidade, celeridade. Se com o passar do tempo esse dom foi cessando, outro, não menos importante, continua atraindo os corações à igreja e fazendo-os buscar a conversão. Que dom é esse? O dom do amor. Está aí a linguagem que todos conhecem. A linguagem do amor é compreendida por todos, por doutos ou ignorantes, compatriotas ou estrangeiros, cristãos ou não. Todos nós a linguagem do amor compreendemos. Linguagem essa expressa de muitos modos, não apenas na língua falada, sobremodo no respeito, na atenção, no afeto, no perdão, na acolhida, no serviço generoso, na solicitude. Destes todos modos, sabemos o que o outro quer, o que o outro nos dá,
o que Ele então nos oferece? Amor. E para que mais e mais amorosos tornemos-nos e transformemos este amor em notas mais específicas do dia a dia, como disse há pouco, no respeito, na atenção, na acolhida, na simpatia, na amabilidade, é preciso deixar-nos guiar e habitar pelo Espírito Santo, que não é mera inspiração, é pessoa trinitária, que nos habita enquanto templos vivos que somos. Então, não sufoquemos o Santo Espírito, deixemos-o agir em nós, ouçamo-lo pelos lábios da igreja, deixemos-nos conduzir à semelhança dos passos que Cristo deu na direção dos todos que Ele veio salvar. Então também nós passos demos na direção dos irmãos e irmãs. É fato, queridos, é bem por isso que precisamos nos dispor a ir ao encontro do outro e formar com ele unidade, porque isso quer o Espírito Santo, isso Ele entre nós e em nós promove. Venha-nos Ele com seus dons da sabedoria e do entendimento, do conselho e da fortaleza, da ciência, da piedade e do temor, ou seja, do respeito a Deus. Será que este respeito por Deus temos? Pensemos um pouco a quem? Pensemos o respeito que temos uns pelos outros. Dizemos amar o nosso esposo, dizemos amar a nossa esposa. O mesmo dizemos aos nossos filhos, e os filhos dizem-no aos pais. Mas será verdade? Quando às vezes discutimos e brigamos, e mal educados somos, e ásperos também, rudes, não só nas palavras, como também nos gestos, no modo como interagimos com estes que nos são próximos. Será que não lhes estamos faltando com o respeito? Porque antes deveríamos pensá-los pessoas, irmãos, aqueles com os quais precisamos interagir amando. E se nos falta esse respeito para com os próximos, para com aqueles aos quais dizemos amar, será que não transferimos isso também para a nossa relação com Deus? É como se dele nos esquecêssemos quantas vezes. É como se a Ele não nos quiséssemos dirigir, já sabendo o que Ele nos vai exigir, pedir, querer. Então para quê, se eu quero coisa diferente? Então para quê, se o caminho que quero fazer é outro, e não aquele que Ele me propõe? Será que isso é respeito por alguém que nos ama, que nos criou, nos ama e nos salva? O nosso lugar é o céu, lá a nossa casa, a nossa morada. Aqui temos tendas, e tendas muito frágeis, e que bom que o Santo Espírito sustenta e coluna destas nossas tendas, porque só assim teremos condições de vencer o vento indômito, o sol escaldante, a estiagem prolongada, a inconstância do clima e das estações, também a rudeza dos golpes e dos inimigos, para que cheguemos felizes e salvos à casa eterna. O Espírito Santo para lá nos conduz, guiando-nos nos mesmos passos que dera Jesus para o coração do Pai. Que lindo isso! Então não percamos isso de vista. A nossa igreja é cristológica, é Ele quem nos salva, porque o Pai o enviou, e isto quis fizesse Ele, no Espírito Santo. Então assim concebemos moradas do Santo Espírito, irmãos uns dos outros, aspirando ao mesmo céu,
e por isso deixando-nos conduzir pelos planos santos de Deus.